Glória a Deus. Amados, ontem nós estivemos aqui das 11 horas ao meio-dia, entregando nosso período de jejum e orando em favor da nossa nação, em favor das eleições que seriam realizadas hoje, como foi, orando pela igreja e orando pela família. E no momento das orações, já estamos caminhando para o final. A irmã Alessandra, na sua oração, ela citou uma expressão muito importante, muito séria a respeito da palavra de Deus, dizendo: ai de mim. E na oração dela, ela foi dizendo que quando o profeta orou ai de mim, ele estava realmente reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo a sua falha, reconhecendo quão dependente de Deus ele era. E à medida que ela foi orando, e várias vezes ela repetiu esta expressão, ai de mim, o Espírito Santo nitidamente falava ao meu coração: a igreja precisa entender melhor o que significa ai de mim. A igreja precisa declarar essa expressão, ai de mim, porque o mundo que nós estamos vivendo, um mundo cruel, difícil, um mundo que muitas vezes nos deixa encurralados, um mundo que nos oprime, um mundo que vem com tudo para cima de nós, um mundo que muitas vezes causa em nós medo, o mundo muitas vezes nos deixa desanimados. E nós precisamos então entender essa expressão, ai de mim, e o que fazer diante deste mundo cada vez mais complicado, cada vez mais maldoso, cada vez mais assim, nos aterrorizando, um mundo que nos deixa muitas vezes abatido. E nós justamente estamos orando, baseado naquela expressão, quando Josafá vê cercado com um inimigo muito forte, um exército muito forte, a ponto de Josafá declarar: Senhor, eu estou com medo, o inimigo parece não, é muito forte, eu não tenho como lutar contra esse inimigo, o exército que eu comando não tem como lutar contra esse inimigo, e eu, diante dessa situação, eu não sei o que fazer. Mas de uma coisa eu tenho certeza: eu vou estar olhando sempre para o Senhor. Amém, querido? Essa é a nossa expressão. E eu fui ver, amados, são muitas as expressões de ai de mim. Essa expressão ai de mim é uma expressão que gera tristeza, que gera assim arrependimento, uma expressão ligada à dor, uma expressão ligada ao pesar, uma expressão ligada, como eu já disse, ligada à tristeza. Quando nós dissemos: ai, o que vai acontecer comigo? Ai, o que será de mim? Ai, o que vai acontecer comigo amanhã? Ai, ou seja, uma expressão, um sentimento que nos causa um medo, assim, alguma coisa que mexe conosco. Mas a expressão também ai de mim é uma expressão de juízo, é uma expressão de justiça, aquela expressão: ai de você se fizer tal coisa, ai de você se continuar agindo assim, o juízo vai acontecer, justiça será feita. E Jesus, ele usa essa expressão: ai de ti, Corazim, ou seja, ai cidade pecadora, se você soubesse o que vai acontecer com você, se você soubesse o que está preparado para você. Então nós temos que entender essa expressão, no sentimento de arrependimento, de dor, de tristeza, de pesar, por algo que nós fizemos, por algo que deixamos de fazer. Ai, o que será de mim, depois de eu ter feito esta coisa, depois de eu ter tomado essa atitude? Ou então, ai de mim, eu vou sofrer as consequências daquilo que eu fiz ou que eu deixei de fazer. Então convido vocês a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 45, aonde vemos aqui
uma das vezes em que essa expressão salta aos nossos olhos. Jeremias capítulo 45, a partir do versículo 1 até o versículo 3. Hoje vocês têm que procurar, porque nós não temos ninguém para... falei que não tinha, mas talvez seja projetado aqui. Mas está aqui. Preste atenção na leitura desta palavra. Palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro da boca de Jeremias, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Preste atenção no versículo 3. Disseste, ou seja, você falou assim: ai de mim, agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza à minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. A mensagem desta noite, ela será dividida em duas partes. A primeira parte, quando o homem fala, e a segunda parte, quando Deus fala. Baruque era o secretário de Jeremias. Era costume dos profetas terem um secretário, assim como Paulo tinha alguém que escrevia para ele. Jeremias, ele recebia do próprio Deus as direções, recebia do próprio Deus aquilo que Deus queria que Jeremias falasse. Mas Jeremias tinha um homem, um ajudante chamado Baruque. E Baruque era aquele amigo leal. Tinha que ser leal, porque tudo que Jeremias ia falando, ou Jeremias falava para o povo, Baruque escrevia. E aí ficou depois o livro de Jeremias, era escrito. Então já Baruque era o escrivão, o secretário, o ajudante, o auxiliar de Jeremias. No capítulo 26 de Jeremias, vocês vão ver que Jeremias enfrenta uma dificuldade muito grande. Jeremias foi um profeta muito perseguido, e todas as afrontas, todos os levantes que Jeremias enfrentava, automaticamente Baruque também enfrentava. É assim numa casa, quando alguém da família envereda por um outro caminho, toda a família vai sofrer. Toda situação que vem contra aquele membro da família, toda a família vai enfrentar aquela situação. Se o marido é uma pessoa adúltera, toda a família vai sentir aquela situação. Se a esposa é uma mulher assim que não inspira confiança, toda a família vai enfrentar. Ou seja, numa família, todo membro, quando um falha, quando um erra, toda a família sofre as consequências. Ou seja, se Baruque era aquele que estava junto de Jeremias, Baruque sofria tudo aquilo que vinha sobre Jeremias. E com certeza Baruque, nessa situação, quando Jeremias foi muito perseguido, Baruque começou a receber aquelas situações. E ele achava que estava ali tranquilo. E Deus, para mostrar que Deus é Deus, que Deus conhece o coração de cada um, que Deus sabe o que está no seu coração, que não adianta nós tentarmos fazer as coisas do nosso jeito, não adianta tentarmos fazer as coisas da nossa maneira, pensando que Deus não está vendo, mas Deus está vendo. E aí, lá no seu cantinho, Baruque disse: eu não estou aguentando mais. Aí ele diz: ai de mim. Estou passando dificuldade, Deus ainda permite que mais dificuldades venham sobre a minha vida, eu não acho descanso, eu estou ali fazendo as coisas para o Senhor, escrevendo o que Jeremias fala, e parece que as coisas pioram. Com certeza não foi só Baruque que pensou assim, você já pensou assim: eu faço tudo certo. Você que está nos vendo e nos ouvindo, também já pode ter feito ou falado assim: eu faço tudo certo,
tudo que eu faço é correto. Eu não engano ninguém, eu não matei ninguém, nem passarinho eu matei, nem passarinho com estilingue eu matei. Ou seja, eu sou uma pessoa perfeita. E por que as coisas acontecem comigo? Por que eu fico doente? Por que alguém da minha família morre? Eu oro, peço a Deus, faço e não acontece nada. Por que razão eu não consigo ser uma pessoa feliz como aquele meu irmão, aquela minha irmã, aquele meu parente é feliz? Ai de mim, eu não aguento mais, é muita tristeza, eu estou cansado disso. Quando eu quero descansar, quando eu penso que eu vou descansar, já chega outra. Ou você nunca enfrentou essa situação, está quase colocando a sua conta em dia, surge lá uma despesa que você não esperava. Ai meu Deus, agora que eu ia sair dessa dívida, agora que eu ia ficar tranquilo, agora que eu ia poder fazer uma viagem, agora que eu poderia comprar um tecido para minha casa, acontece essa despesa. Eu e você muitas vezes somos Baruque. E o que nós falamos? Falamos como Baruque. Ai de mim. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Tem um ditado popular assim, né? Ai, quanto mais santo eu quero ser, mais eu vejo coisas ruins acontecendo comigo. Ai de mim, quando que isso vai parar? Deus, parece que o Senhor não está olhando para mim. Parece que o Senhor esqueceu de mim. Eu estava sarando de uma enfermidade, aí surge uma outra, pior. Quando aquele meu filho, a minha filha, a minha esposa, meu esposo estava sarando, surge uma situação pior. Esta é a linguagem nossa. Quando o homem fala preocupado consigo mesmo. Nós, quando falamos, nós falamos sempre reivindicando o favor de Deus para nós. Quando nós falamos, quando nós declaramos ai de mim, nós estamos dizendo para Deus: o Senhor não está cuidando de mim, como está escrito na tua palavra. Na tua palavra está escrito: se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E está faltando arroz, feijão, está faltando dinheiro, está faltando paz, está faltando de tudo. Quando nós falamos, nós usamos a expressão ai de mim, no sentido de dizer: Senhor, eu sou um coitadinho, o Senhor não tem compaixão de mim, e aí eu estou passando uma dificuldade, o Senhor parece que manda outra. Porque olha o que o Baruque fala: ai de mim, agora porque me acrescentou o Senhor tristeza e minha dor. Eu já estava com alguma dor, com alguma dificuldade, e o Senhor acrescenta mais um pouco. Ele continua dizendo: estou cansado do meu gemido, estou cansado dessa situação, eu estou cansado de viver a vida que eu estou vivendo, eu não aguento mais, ai de mim, eu estou triste, eu estou pesaroso, eu estou desanimado, eu estou sem nenhuma força, ai de mim, o Senhor esqueceu da minha vida, o Senhor esqueceu da minha família, o Senhor esqueceu das coisas que eu tenho feito, eu não aguento mais. E ainda por cima eu procuro um lugar para descansar e não encontro. Ele está dizendo: eu quero me ver livre de toda essa situação para viver uma vida tranquila, e eu não encontro descanso. Queridos, esta é a linguagem do homem. Repete comigo: a linguagem do homem será sempre ai de mim, o Senhor esqueceu de mim. Esta é a nossa linguagem. Aconteceu algo errado, aconteceu uma situação que nós não esperávamos, nós já nos sentimos totalmente abandonados por Deus. Mas qual é a linguagem de Deus? Miqueias, vai um pouco aí para frente. Eu sei que muitos nem sabem onde está Miqueias, mas vai andando para frente até você deparar. Se você chegar até Jonas, você já está pertinho, né? Glória a Deus. Miqueias, capítulo 2, versículo 10. Miqueias, capítulo 2, versículo 10. Fala para alguém que está do seu lado aí: agora Deus fala. Agora Deus fala.
Agora Deus vai falar. Você aprendeu o que o homem fala quando encontra numa situação difícil. Miqueias, capítulo 2, versículo 10. Ah lá, tá aqui, ó. Que bom. Eu vou ler aqui na minha versão e vocês acompanham aí na versão. Diz assim a palavra de Deus: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Pessoal, esperar aí, ajuda aí quem está perto aí, quem está procurando aí, querido. Fala alguém, dá essa Bíblia aqui, eu já puxo, já acho já para você. Se não deixa, olha aqui, ó, já está facinho aqui, nem precisa. Tá bem? Miqueias capítulo 2, versículo 10. Agora é Deus falando. Olha o que Deus fala: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Ó, a versão NVI, ela explica melhor: levantem-se, vão embora, pois este não é o lugar de descanso, porque ele está contaminado e arruinado, sem que haja remédio. É Deus falando, querido. Aqui no versículo 1 do capítulo 2 diz: ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade. Deus está dizendo: aqueles que pensam em fazer mal, aqueles que agem sem perceber que estão fazendo mal ao seu próximo, aqueles que não perdoam, aqueles que se tornam injustos. Ai dessas pessoas, ou seja, aí um ai de justiça. Ai, aí a pessoa deveria dizer: ai de mim, né? Aqui, ó. Ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam mal em suas camas, quando alvorece eles o executam, porque isso eles podem fazer. Deus está dizendo assim: olha, há muitas pessoas que não dormem, mas elas ali na sua cama começam a planejar o que elas vão fazer no dia seguinte. Se é um comerciante, ele diz: bom, está no momento bom de vender determinado produto, então eu vou aumentar o preço. Ele não quer saber se as pessoas continuam com o mesmo salário, mas eles: não, eu vou aumentar o meu preço. Eles maquinam: não, aquele meu irmão agiu comigo desta maneira, mas eu vou preparar uma para ele. Ah, aquele meu parente não emprestou um dinheiro para mim, mas ele vai ver só o que eu vou fazer para ele. Deus está dizendo: ai dessas pessoas, ai daqueles que cometem injustiça, ai do corrupto, ai do político corrupto, ai, né, do político ladrão, ai do empresário corrupto, ai das pessoas que planejam mal, ai deles, eles não sabem o que esperam por eles. Se eles não se arrependerem, eles vão ver só o peso da minha mão. O juízo de Deus irá acontecer. Deus agirá ou com juízo ou com justiça, mas eles terão que responder diante de Deus. Então não adianta nós ficarmos preocupados: fulano tal é assim, é desse jeito. Queridos, calma, descansa em Deus. Descansa em Deus, porque aqui não tem descanso. Aqui a própria palavra, daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é o verdadeiro descanso. Mas veja bem, queridos, quando Deus diz para aquele que está ali cansado, procurando lugar para descansar, desanimado, triste, Deus diz: ei, até quando você vai ficar nessa situação? Até quando você vai continuar desanimado? Até quando você vai continuar vivendo sem esperança? Até quando você vai continuar não fazendo nada? Até quando? Até quando? E aí Deus fala: é hora de levantar. Aí nós vemos um primeiro princípio aqui. Eu e você, meu querido, temos que entender
Temos que compreender, querido, que há uma palavra de ânimo. Deus traz a palavra de ânimo: levantai-vos. Não é assim quando a criança está aprendendo a andar: ei, ei, levanta, não aconteceu nada, não aconteceu nada. Ou então quando, geralmente a esposa se machuca, corta com a faca e fala: eu cortei. Ah, não, quando você casar, sara. Se eu soubesse como aquilo dá uma revolta da pessoa, né? Uma criança: ah, não, quando você casar, sara. Não está ali assimilando a dor da pessoa. Então diz: não, cara, levanta, não aconteceu nada. Não, coloca um esparadrapo aí. Não, daqui, o papai dá um beijinho aí, vai sarar. Acabou, levanta. Deus está dizendo assim: não fiquem parados, não fiquem debaixo do jugo do inimigo, porque vai ser assim. No momento em que você nasceu participando de uma guerra, a guerra daqueles que amam a Deus e daqueles que não amam a Deus. Vai participar até você morrer de uma guerra entre o mal e o bem. Você vai participar na terra entre o bondoso e o maldoso. E de que lado você está? Qual é o teu exército? Deus está dizendo: não fique subjugado, não subjugue diante desse inimigo. O mundo quer deixá-los desanimados, o mundo quer deixá-los entristecidos, o mundo quer tirar a sua esperança. E Deus está dizendo: levante-te dessa situação, há muito ainda a ser conquistado. Amém, querido? Não sei, nós não sabemos, querido, agora, quem que vai governar, quem não vai. Amado, deixa isso por conta de Deus, amado, fique tranquilo, Deus está no controle de todas as coisas. Se você está batalhando, lutando do lado do exército vencedor, fique tranquilo, esse exército já venceu. Amém. Esse exército já venceu, meu querido. E aí Deus dá essa palavra de ânimo: levanta-te. Mas pode ser que as pessoas levantam e ficam paradas. Deus disse ao povo: olha, vocês vão conquistar esta terra que eu dei para vocês, que estão diante de vocês. Lá nesta terra tem gigantes, tem homens fortes. Deus não disse: olha, eu dei uma terra para vocês vão entrar nesta terra, vocês vão entrar em Canaã, é uma terra que mana leite e mel, está tudo prontinho, as árvores estão plantadas, os frutos vão dar na estação própria, tudo. É só vocês chegarem e cada um, que nem invasão. Os primeiros que chegam pegam os melhores lugares, os últimos vão pegar na invasão, vão pegar lá, passando a estrada Matinhos Alexandre, lá para lá no final do mundo. E Deus está dizendo: olha, eu não disse que vocês vão chegar lá e vão conquistar a terra. Lá existem gigantes, lá existem homens fortes, homens com carros de fogo, carros de ferro, armas que vocês não têm. Vocês viveram 400 anos no Egito, a única coisa que vocês aprenderam lá é fazer tijolos. Vocês não têm armas suficientes para lutar contra eles, mas eu lhes dei aquela terra, entrem e conquistem. Aí Moisés manda os espias vão até a terra e vê que de fato a terra é boa, agradável, tem frutos bons, gostosos, é uma terra que mana leite e mel. Eles voltam, 10 voltam dizendo: olha, a terra é muito boa, mas nós não conseguiremos entrar nesta terra. Esta terra tem homens gigantes. E 2, Caleb e Josué: mas se Deus disse que aquela terra era nossa, a única coisa que devemos fazer é ir lá e tomar posse desta terra. Amém. Ou seja, não bastava eles apenas olhar a terra de longe. Não, eles tinham que entrar lá e tomar posse daquela terra. Quando Deus pede para mim, para você, quando Deus pede para vocês que estão nos vendo e nos ouvindo, Deus está dizendo: olha, eu disse a vocês que no mundo vocês teriam aflições, eu não vos enganei. Aqui não é lugar de descanso, aqui é lugar de batalha, aqui é lugar de enfrentar gigantes, aqui é lugar de enfrentar homens armados, e nós enfrentamos, querido.
nós enfrentamos câncer, nós enfrentamos aí AVC, nós enfrentamos doenças que nós não entendemos, nem os médicos nem sabem, nós enfrentamos ingratidão, enfrentamos corrupção, e Deus não disse que nós estaríamos neste mundo para descansar, deitado em berço esplêndido. Agora eu sou crente, a minha vida mudou. Sim, ela mudou de estado. Você estava aqui, fazia parte dessa terra, e você saiu dessa terra e começou a fazer parte de um outro reino, um reino onde há um rei chamado Jesus, e onde há súditos. Que bênção maravilhosa eu saber disso, que bênção maravilhosa você saber disso. Mas eu não posso apenas saber. A Bíblia está dizendo que Deus fala aqui: levantai-vos e andai. A vida cristã, ela não é estática. A vida cristã, ela é dinâmica. Você vai caminhando. Cada dia você tem que matar um urso, cada dia você tem que matar um leão, e de vez em quando surge um gigante, ou 2, 3 gigantes de uma vez só. Mas você está armado com a armadura do Deus vivo, você está com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, querido. Você está com o escudo da fé, você está com a couraça da justiça, você está com o escudo da fé. Então eu tenho que andar sabendo que eu estou preparado, porque as dificuldades virão, os Jericós irão acontecer. Eles entram agora na cidade, uma cidade enorme. Jericó era a cidade mais fortificada, que estava justamente na entrada do povo de Deus. Jericó, que fortaleza! Nós não vamos conseguir entrar nessa cidade. Qual é o nosso Jericó? Qual é o teu Jericó? As coisas estão indo bem. Segunda-feira você acorda com aquela disposição. Terça-feira, quarta-feira surge uma baita de uma Jericó que, ai de mim, o que eu vou fazer agora? Ai de mim, Senhor, o Senhor permitiu que isso acontecesse, você permitiu que essa Jericó se levantasse contra a minha vida, o que eu faço? Eu não tenho recursos para superar essa situação, eu não tenho armamentos para enfrentar essa situação. Eu estou completamente desprovido de algo que possa fazer com que esse meu Jericó caia por terra. E Deus diz: calma, não fica assim. E fala para Josué, Josué, faz o seguinte, manda o pessoal rodear essa cidade que vocês estão com tanto medo, Jericó. Não fala nada, só rodeia. Vou dizer uma coisa para vocês, queridos. Há momentos da nossa vida que a única coisa que devemos fazer é ficar em silêncio. Não tem palavras, querido. Amados, quando eu enfrentei essa situação ali, junto com meu cunhado, meu genro, fala cunhado, quando fala cunhado, entenda que é genro. Quando estava ali, queridos, tinha momento que eu não sabia falar nada para Deus. Tudo que eu podia pedir para Deus, eu já tinha pedido. Não tinha mais palavras. Os versículos de incentivo, de força, de fé, eu já tinha declarado. Eu ficava quieto, olhando para ele ali, deitado, olhando para ele e vendo ele naquela situação. Quando também, cada vez que eu vou ao médico, agora mês que vem, nesse mês tem que voltar outra vez, a gente vai apreensivo. Como será dessa vez? Como é que vai estar o PSA? Como é que vai ser a consulta médica? E às vezes eu não falo nada, eu fico quieto. Meu Deus, o Senhor já sabe que eu quero mais alguns anos de vida. O Senhor sabe que eu gostaria que o meu genro tivesse mais um tempo de vida. O Senhor sabe como eu gostaria de ver a igreja do pessoal Shekinah inflamada, e gente chegando, e vendo sendo cumprida a palavra do irmão Expedito, que nós íamos sair para fora e ficar gente na janela. Agora não vai dar, porque a janela fizer mais alta, nós vamos ter que colocar ali banquinho. Vocês pensam que às vezes eu falo, eu não tenho mais o que orar, Deus sabe o que eu quero.
E às vezes, o melhor que nós temos que fazer é isto, é ficar em silêncio, porque a qualquer momento Deus vai dizer, é agora, e aí ninguém mais segura, em nome do Senhor Jesus. Na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, na nossa vida conjugal, eu não sei, mas a qualquer momento, então eu tenho que ficar calado. E Deus ensinou isso ali no livro de Josué, o povo caminhando ao redor ali de grande Jericó. Um dado momento eles tinham que dar o grito e quebrar aqueles cântaros, querido. E aquela muralha ruiu, veio abaixo. E os estudiosos dizem que aquela muralha aconteceu da seguinte maneira: é como se o chão se abrisse e engolisse aquelas muralhas inteirinhas, e como tiveram descobertas aí, onde puderam ver que isso foi real. Amados, quando eu estou em silêncio, crendo que Deus vai fazer, eu só estou aguardando o momento onde Deus vai dizer, é agora, desce o grito de guerra, e eu declaro, vem por terra Jericó, caia por terra Jericó, e esta muralha vai cair, e eu vou entrar e tomar posse do que Jesus Cristo conquistou para mim. Então eu preciso levantar, querido, mas não adianta levantar e contemplar, Deus é poderoso, posso todas as coisas naquele que me fortalece, aleluia, glória a Deus, agindo o Senhor, quem impedirá? Eu sou mais que vencedor, e continuar parando. Não, querido, é caminhar, é continuar andando, não importa com os leões, não importa com os leões, não importa com os ursos, não importa com os gigantes, Deus já determinou, levantai-vos e andai. Amém. Por que ele diz isso? Porque nesta terra você não vai achar descanso. Por que não vai achar descanso? Porque esta terra jaz no maligno. Queridos, o pensamento do homem sem Jesus, o pensamento das pessoas sem Jesus é maquinar o mal. Diz aqui no versículo 1, capítulo 2, ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal, a luz da alvo praticam, porque está no poder da sua mão. Coloque no versículo lá, meu irmão, outra vez aí, 2, 1, para vocês entenderem melhor aqui. Ok, mas é aquilo, querido, que nós já falamos. O mundo que jaz o maligno, aqui, não, versículo primeiro, não, quero primeiro. A paz do Senhor vem a mim. Não, é isso também. É Miqueias, deixa barato, deixa quieto. Então, meus queridos, quando eu e você entendemos que esse mundo jaz o maligno, então as pessoas sem Jesus maquinam somente o mal. Satanás, que é o príncipe deste mundo, ele maquina, ele sabe, ele coloca, meu querido, ali uma pessoa diante daquela mulher casada, ele coloca um homem meloso, um homem que cuida dela, que tenta fazer bem para ela, tentando seduzi-la. Mas o Satanás não mostra que se ela atender, se ela for pega nessa sedução, ela vai trazer vergonha ao esposo, vergonha aos filhos. Assim também, aquele funcionário, querido, que está ali, toma conta da tesouraria, o inimigo vem e diz, não custa nada você tirar 100 reais daí, ninguém vai perceber, é muito dinheiro. Hoje ele tira 100, amanhã ele tira 200, depois ele tira 500, e ele não para analisar que um dia tudo isso virá à tona. E nós vemos que na política, na economia, quantas pessoas são envergonhadas, e assim mesmo eles continuam do mesmo jeito, sem mudança nenhuma, porque não tem um temor a Deus. O que está dentro deles é maquinar, é fazer as coisas da qual ele vai ser beneficiado, independente se pessoas vão ter o que comer ou não. Por isso está dizendo, olha, aqui não é nosso descanso, porque eu e você vivemos numa terra onde as pessoas maquinam fazer o mal, onde os pensamentos das pessoas são esses, não importa se as crianças vão sofrer,
não importa se famílias vão sofrer, não importa se o agricultor vai sofrer, não importa se o comerciante vai sofrer, nós vamos lascar impostos, nós vamos tirar o máximo que nós podemos, porque o que importa é nós ficarmos ricos, o que importa é nós termos muito, não importa que outras pessoas fiquem com pouco. A Bíblia diz, querido, dos profetas aqui, diz que o rico vai se tornar cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre, e haverá milhares e milhares de miseráveis. Pobre é aquele que consegue sobreviver, miseráveis é aquele que tem que revirar o lixo para comer algo, para pegar algo, para se alimentar. E à medida que o tempo vai passando, querido, o grupo daqueles que podem mais, que tem mais, estão ali, vão se fechando. Se nós analisarmos aqui, alguns já têm mais de 50, 60 anos. Há 30 anos atrás, quantos bancos tinham, querido? Quantos bancos tinham? Olha só hoje, pouquíssimos, porque vão se ajuntando, e a tendência é esta, se tornar um só, para fazer apenas uma moeda. Ninguém que está pensando em viver bem para um dia morar no céu. Mas você que tem Jesus como teu Senhor e Salvador, entenda, aqui não é a nossa pátria, aqui não é o nosso lugar é lá na presença do Senhor. Por isso Deus está dizendo, levanta-te, mas não é só ficar em pé, ande, mas não é só andar, não procure achar lugar de descanso, aqui não é lugar de descanso, querido. Você não vai encontrar lugar nenhum da Bíblia dizendo que aqui é o nosso descanso, que aqui é o nosso lugar para descansar. Porque se você sai de uma batalha hoje, amanhã você enfrenta outra. Se você sai, não pode ser que não seja amanhã, mas daqui uma semana você encontra outra. Seja em que área for, queridos. Se eu e você não tivermos essa compreensão, nós vamos viver, querido, paralisados pelo medo. Nós vamos viver uma vida cristã acuado, uma vida cristã onde nós não veremos mais saída, e a única saída que vamos encontrar vai ser Satanás colocando diante de nós um caminho largo, espaçoso, meu amado, mas cujo final é morte. Não, querido, eu e você temos que compreender a palavra de Deus verdadeira, quando diz, levantai-vos e andai, porque aqui não é vosso descanso. A Bíblia diz que o povo de Israel poderia ter entrado na terra, aquele povo todo que saiu do Egito, poderia ter entrado na terra prometida, mas em Hebreus fala que eles não entraram, porque não misturaram fé nas promessas de Deus. Eu e você temos promessas de Deus, mas se nós não misturarmos fé, nós vamos ficar paralisado, deitado, permitindo que as situações contrárias venham sobre as nossas vidas, tirando todo o nosso ânimo, tirando toda a nossa alegria, tirando toda a nossa esperança. Eu e você podemos passar por dificuldades mil, eu e você podemos, queridos, ter momentos que nos deixam totalmente abatidos, mas quando eu olho para Jesus Cristo, ao lado do Deus Pai Todo-Poderoso, a minha fé cresce, há um ânimo novo, há uma nova disposição. Eu não só levanto, mas eu caminho em direção ao alvo que o Senhor Jesus estabeleceu para a minha vida. Paulo fala, não adianta ficar parado, vamos caminhar, andando, caminhando, olhando firmemente para Jesus Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Eu e você, querido, vocês que aceitaram Jesus, você que está nos ouvindo e tem Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador, nós não fomos salvos para encontrarmos descanso aqui na terra, nós fomos salvos para entender que o nosso descanso é na presença de Deus, é na presença do Pai, do Filho, da presença dos santos que já estão na glória. Que coisa maravilhosa, que bênção que é de pensar assim, queridos. É maravilhoso. Eu não vou encontrar descanso, eu não tenho descanso nessa terra. Jesus disse, no mundo tereis aflições, é aqui mesmo. Aqui diz bem claro, não é o vosso descanso, por causa da corrupção, por causa da maldade, por causa do pecado, por causa da ignorância espiritual, por causa da religiosidade. Mas o meu descanso está no Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele é o meu descanso.
Ele é o meu refúgio. Eu estou correndo, fugindo dos perigos, fugindo dos inimigos, e eu encontro uma rocha. Eu subo naquela rocha e os meus inimigos não vão mais me alcançar. Ele é o meu rochedo. Ele é aquele que me guarda, é aquele que me sustenta, aquele que me protege. Aqui não, aqui você está guardado. E olha para os seus inimigos e diz: aqui não, aqui ele está refugiado, aqui vocês não podem alcançar. Ana Priscila, quando dirigindo louvor aqui, tinha um hino que ela gostava muito, há um lugar onde eu encontro abrigo, há um lugar. É em Jesus que você encontra abrigo. Meus queridos, é em Jesus, não é na religião, não é na religiosidade, não é acreditar naquilo que o homem fala. Se alguém falar para você, se alguém falar para vocês, vá na palavra de Deus, vê se isso é verdade, querido. E eu encerro dizendo que está em Mateus capítulo 16, 24. Aí eu termino com esse versículo tão forte. Diz Mateus 16, 24. Diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Se eu levanto da minha situação, se eu ando em direção ao alvo que o Senhor projetou para mim, se eu entendo que aqui não é lugar do meu descanso, se eu entendo que aqui é terra onde a maldade impera, qual é a minha atitude? Quando eu me levanto, eu tenho que tomar a cruz. Tomar a cruz, querido, não é, essa é a minha cruz, algo que você vai carregar para a sua vida, para toda a vida. Alguém está enfermo, essa é a cruz dele. Tem uma filha ou um filho que não é convertido, essa é a cruz dele. Não, isso aí são situações que aconteceram. Tomar a cruz é entender, é absorver para si. Deus tem um propósito para a minha vida. Deus deu Jesus para morrer na cruz em meu lugar. Então eu tomo nas minhas mãos esse propósito de perseverar até o fim. Esse propósito eu não pego para seguir a Jesus e amanhã abandoná-lo, não. Esse propósito eu pego para seguir a Jesus até o fim. Esse propósito, tome a tua cruz e siga-me. Esse propósito é meu. O que Jesus colocou para mim é meu. Eu vou segui-lo, eu vou obedecê-lo, eu vou realmente viver para Ele. E aí eu digo para vocês, queridos, essas cadeiras de outros tempos eram para estar cheias de pessoas, se de fato tivessem tomado Jesus Cristo, tomado a cruz que Jesus deu. Não é tomar a cruz, esse é o meu cargo, é o meu castigo. Não. Tomar a cruz é ter consciência de que Ele colocou um projeto para ser vivido. Não importa as circunstâncias, o importante é que eu coloque o reino dEle em primeiro lugar, para que as demais coisas me sejam acrescentadas, e será em nome do Senhor Jesus, amado. Creia nisso, querido. Ser crente porque vem na igreja, ser crente porque participa da ceia, ser crente porque vem e participa do café da comunhão. Não, querido. É continuar debaixo da opressão, é continuar debaixo dessa maldade, é continuar debaixo desse peso que o inimigo coloca sobre as nossas vidas. Mas eu e você não podemos e não precisamos viver. Não, querido. Nós precisamos olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador de nossa fé. E eu encerro mesmo aquele episódio quando Jacó está morrendo e ele abençoa todos os seus filhos. E ele chega para Rúben e fala: Rúben, tu és muito forte, tu és um jumento forte, que carrega fardos pesados, mas você deitou, os fardos ficaram na terra, e você viu que o descanso era bom. Tem muitas pessoas, muitos de Deus vivendo aqui, achando que isso aqui é bom, achando que encontrou o verdadeiro descanso. E a Bíblia diz que ele deitou sobre os dois fardos e viu que o descanso era bom. Então as pessoas estão vivendo hoje achando que festinha é bom, churrasquinho é bom. Queridos, isso faz parte do nosso dia a dia. Quando dá, quando não dá, não dá. Quando não dá para ter o churrasquinho, dá para ter um ovo frito.
Quando dá para ter uma salada de tomate. E quando sobrar, dá para você comer uma picanha, que não vai ser muitas vezes todo domingo, mas o descanso nosso não é aqui. Amanhã é feriado, amanhã eu vou sair, amanhã eu vou fazer um churrasco. E Deus onde fica? Porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, meu amado, as demais coisas são acrescentadas. Vai ter tempo para festa, vai ter tempo para churrasco, vai ter tempo para tanta coisa. Mas há muitos hoje vivendo, achando que o descanso aqui é bom, achando porque consegue algumas coisas aqui, está bom. Não está bom, porque isso aqui vai ficar, porque o nosso verdadeiro descanso é o dia que nós adentrarmos o portais da eternidade e viver para sempre com Jesus e o nosso Pai Celestial. Amém, querido? Você crê nisso? Recebe essa palavra e declara: eu não vou ficar deitado entre dois fardos, eu não vou me contentar com o descanso que esta terra oferece, mas o meu descanso é no Senhor Jesus Cristo. É ali que está o meu descanso, é ali que está a minha vitória, é ali que está a certeza e a convicção de que um dia estarei na glória para todo sempre. Amém, amados? Glória a Deus.